Um, estudos para concursos. Agora é condição. Artigos comentados de PP, processual penal. Tem bastante coisa. Vamos lá. Eu vou ler do 541 até. Não, não vou ver do 541, não. Vai ser mais. Vai. Começando do procedimento relativo ao processo de competência do Tribunal de Júri. Tipo, é meio zoado ler isso porque isso aqui não, praticamente não cai, meu. Tipo, cai uma vez em vez de nunca e só cai uma questão. Mas vamos ler, né? Melhor acertar todas as questões. Artigo 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. O prazo de previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandato ou do comparecimento do juiz, do acusado ou do defensor constituído, no caso da citação inválida ou por edital. Súmula 2. A acusação deverá rolar testemunha até o máximo de 8 na denúncia ou queixa. Súmula 3. Na resposta, o acusado poderá... Ok. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminar, alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. 400... Eu não estava lendo a 408? 407? 407. As exceções serão processadas apartados em apartado nos termos do artigo 4, artigo 95 e 112 deste Código. Vamos lá. Artigo 408 do Código Processual Penal. Não apresentada resposta no prazo legal, o juiz nomeará o defensor e oferecerá em até 10 dias o conceder 10, 10, 10, algum 10, 10. Alguém nasceu no dia 10? 10, 10, 10. Aqui no Código Processual Penal, aqui nessa parte do treco do júri, estão aparecendo várias vezes os prazos de 10 dias. Código Processual Penal, 3 dias, artigo 408, não apresentada resposta no prazo legal, o juiz nomeará o defensor que oferecerá em até 10 dias, concedendo-lhe visita nos autos. Artigo 409, apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelente sobre preliminares e documentos em 5 dias. 410, o juiz determinará a inquirição de testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes no prazo máximo de 10 dias. 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas e arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, como os esclarecimentos dos peritos e as declarações ou reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se o debate. Súmula 1. Os esclarecimentos dos peritos dependerão do prévio requerimento e da deferimento pelo juiz. Súmula 2. As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz, ao indeferir, consideradas relevantes as impertinentes ou protelatórias. Súmula 3. Encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso disposto no artigo 384 deste Código. As alegações serão orais, concedendo-se a palavra respectivamente à acusação e à defesa pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, havendo. As alegações serão orais, concedendo a palavra respectivamente à acusação. Voltando. 10 minutos e 20 minutos, meia hora, né? Súmula 5, havendo de um acusado por tempo
previstos para a acusação, a defesa cada um deles será individual. Súmula 6. Ao assistente do Ministério Público. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, será concedida 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Súmula 7. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante determinada ao juiz, a condução coercitiva de quem deva comparecer. A súmula 8. A testemunha que comparecer será inquirida independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput deste artigo. Encerrados os debates, o juiz proferirá sua petição e fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos. 4.1.2. O procedimento será concluído no prazo máximo de 90 dias. 90, 90, Alex, vezes 10. 10 Alex. Tá. 4.1.3. O juiz é fundamentada a pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Súmula 1. Estou cansado de falar súmulas, eu vou só ler direto. A fundamentação da pronúncia limitar-se à indicação da materialidade de fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar dispositivo legal em que o julgar em curso e o acusado especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Súmula 2. Se o crime for inafiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para concessão. Acabei falando súmula 2 de novo. Para concessão de manutenção de liberdade provisória. O juiz decidirá motivadamente no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão, ou mediante restritiva de liberdade anteriormente decretada, e tratando de ser acusado solto, sobre a breve necessidade de decretação da prisão ou imposição de qualquer das medidas previstas no título 9 da livro 1 deste Código. 4.1.4. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz fundamentado pronunciará o acusado. Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulado um novo denúncia ou queixa que houver prova nova. 4.1.5. O juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando provado inexistente o fato, provado que não ter ele o autor ou participe do fato, não participou do fato, e o fato não constituir uma infração penal, não for infração penal. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso 4 do caput deste artigo. Mas não tem inciso 4 aqui falando. Ou seja, ele deve estar revogado, né? Ao caso de inimputabilidade do caput, previsto no caput do artigo 26 de uma lei decreto 2848, salvo quando se está única tese defensiva. 4.1.6. Contra a sentença de impronúncia ou absolvição sumária caberá apelação. 4.1.7. Se houver indícios de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou de participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o retorno dos autos ao Ministério Público por 15 dias, para aplicável no que couber no artigo 80 deste Código. Deve ser a coisa de colocar essas outras pessoas, essas autorias no processo. 4.1.8. O juiz poderá dar ao fato da definição jurídica diversa de constante da acusação, embora o acusado fique sujeito à pena mais grave. 4.9. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos na súmula 1 do artigo 74 deste Código, e não for competente para o julgamento, remeterá os atos ao juiz que o seja. Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição desta figura, o acusado preso. Remeterá ao acusado preso, entendi. 4.2.0. A intimação e decisão da pronúncia será feita pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público. Tem dois tipos. A intimação pessoal é para o acusado, defensor e Ministério Público. E a intimação ao defensor constituído é quando o querelente e ao assistente do Ministério Público, na forma disposta na súmula 1 do 370 deste artigo, deste Código. Interessante. Ou seja, tem um treco diferente que está escrito nesse artigo que eu não sei. Parágrafo único. Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado. 4.2.1. Preclusa a decisão da pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do tribunal do júri, ainda que preclusa a decisão à pronúncia, não havendo
havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público. Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para a decisão. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou de querelante, no caso de queixa ou e do defensor, para, no prazo de 5 dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 oportunidades oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência. 423. Deliberando sobre os requerimentos de provas serem produzidas ou exibidas no plenário do júri e adotadas as providências devidas do juiz, presidente, ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse o julgamento da causa. Fará relatório sucinto do processo, determinando a inclusão em pauta de reunião do Tribunal de Júri. Quando a lei local da organização judiciária 424 não atribuir ao presidente do Tribunal de Júri o plenário para julgamento, o preparo para o julgamento, o juiz competente remeter-lhe-á os atos do processo preparado para até 5 dias antes do sorteio, a que se refere o 433, que deve ser o sorteio do júri. Parágrafo único. Deverão ser remetidos também os processos preparados até o encerramento da reunião para a realização do julgamento. 425. Anualmente serão alistados pelo presidente, isso aqui é interessante, mas nunca cai nas provas, pelo presidente do Tribunal do Júri, 800 a 1.500 pessoas de jurados, no comarcas de mais de 1 milhão de pessoas ou habitantes, de 300 a 700 jurados, nas comarcas com mais de 100 mil habitantes, e de 80 a 400 com comarcas de menor população de 100 mil. Súmula 1. Nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o número de jurados e ainda reorganizado a lista de suplentes depositados em células em urna especial com as cautelas mencionadas na parte final do súmula 3 do artigo 426 deste Código. O juiz-presidente requisitará as autoridades locais, as associações de classe e de bairro, entidades associativas, culturais, instituições de ensino geral, universidades e sindicatos por repartições públicas e outros núcleos de comunicatórios a indicação de pessoas que reúnam as condições para exercer a função do jurado. A lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro a cada ano, divulgadas e editais afixados à porta do Tribunal do Júri. A lista poderá ser alterada de ofício ou mediante reclamação de qualquer povo ou juiz ao juiz do presidente até o dia 10 de novembro, por data da sua publicação definitiva. Juntamente com a lista serão transcritos do artigo 436 e 444 deste Código. Os nomes e endereços das registrados em cartões iguais só podem serem verificados na presença do Ministério Público, do advogado indicado pela seção local da Ordem de Advogados do Brasil e do defensor indicado pelos defensores da pública. As competentes permanecerão guardados em uma urna fechada à chave, sob a responsabilidade do juiz-presidente. O jurado que tiver integrado o conselho de sentença nos 12 meses que antecederem a publicação na lista geral fica excluído, ou seja, isso só pode ser jurado por um ano. Anualmente, a lista geral de jurados será obrigatoriamente completada. 427. Se o interessado da ordem pública reclamar ou houver dúvidas sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal ou do acusado, o tribunal, a requerimento do MP, do assistente, do querelente, quer dizer, qualquer um pode requerer aqui, ó. O Ministério pode requerer, o assistente pode requerer, o querelente pode requerer também sobre a imparcialidade do jurado ou do acusado, mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca mesmo da mesma região, onde não existe aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. Súmula 1. O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou turma competente. Súmula 2. Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar fundamentalmente a suspensão do julgamento do júri. Será ouvido o juiz-presidente quando a medida não tiver sido por ele solicitada, na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivamente efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo nessa última hipótese, quando o fato ocorrido durante ou após a realização do julgamento anulado. 428. O desaforamento também poderá ser determinado em razão de comprovada excesso de serviço, ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado o trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Para a contagem do prazo referido neste artigo, não se computará o tempo de adiamento, diligências ou incidentes de interesse de defesa, não havendo excesso de serviço ou inexistência de processos aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo tribunal de júri. Nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao tribunal que determine a imediata realização do julgamento. 429. Salvo motivo relevante que autorize a alteração na ordem dos julgamentos, terão preferência. Os acusados presos têm preferência. Os acusados, dentro dos acusados presos, aqueles que tiverem mais tempo na prisão, têm preferência e em igualdade de condições dos precedentes pronunciados.
Isso aqui já caiu em prova do Unesp também, só que era uma prova de advogado, ou seja, era uma prova de bem mais complexa, mas isso aqui também, tipo, nunca cai. Tipo, a única questão que caiu isso foi nessa aí. Sei lá, caiu umas 3 vezes. Daí eles vão lá e criam um textão, e todas que tipo, caiu umas 3 vezes, só que todas eram de advogado, ou seja, era de ensino superior e todas elas eram de era assim. Ele falava um carinha, daí ele falava que ele foi preso nesse dia, daí esse cara aqui foi preso nesse dia, saiu nesse dia, ou esse cara aqui, tá, 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 tá. Ou seja, você tinha que vendo, se você tinha que lembrar esses motivos de preferência aqui. Voltando, vamos ler de novo. Acusados presos têm preferência, acusados, dentre os acusados presos, aqueles que estiverem mais tempo na prisão, ou seja, o que foi preso primeiro, que tiver mais tempo lá, em igualdade de condições os precedentes pronunciados e os precedentes pronunciados é o extra que me fez eu errar as questões quando ela apareceu. Eu não sabia o que, que exatamente é um precedente pronunciado. E agora na minha cabeça eu ainda não lembro. Na minha cabeça está aparecendo a imagem de que é uma pessoa que foi chamada para o processo antes. Súmula 1. Antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será fixado na porta do edifício do Tribunal do Júri a lista de processos a serem julgados, obedecida a ordem prevista no caput deste artigo. O juiz-presidente reservará datas da mesma reunião periódica para a inclusão de processo que tiver o julgamento adiado. 430. O assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação em até 5 dias da data da sessão na qual pretende atuar. 431. Está no processo em ordem, o juiz-presidente poderá intimar as partes e o ofendido, se for possível, as testemunhas e os peritos, quando houver requerimento para sessão de instrução e julgamento, observando no que couber disposto no artigo 420 deste Código. 432. Em seguida, a organização da pauta. Em seguida, a organização da pauta, o juiz-presidente determinará a intimação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública para acompanharem em dia e hora designados o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica. 433. O sorteio presidido pelo juiz far-se-á as portas abertas, cabendo-lhe retirar as celas até completar o número de 25 jurados para a reunião periódica ou extraordinária. O sorteio será realizado no 15º e 10º dia útil antecedente à instalação da reunião. A audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes. O jurado sorteado poderá ter o seu nome novamente incluído. O jurado não sorteado pode voltar. 434. Os juízes sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designados para a reunião sob as penas da lei. Parágrafo único. Na mesma expediente, a convocação será transcrita no 436 e 446. Já daqui a pouco vai chegando no 436. 435. Serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação dos jurados convocados, as mesmos, os nomes dos acusados e os procuradores das partes, além do dia, a hora e local das sessões de instruções de julgamento. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos da notária idoneidade. Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistados em razão da cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. Súmula 2. A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará a multa no valor de 1 a 10 salários mínimos a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. 437. Estão isentos do serviço do júri o presidente da República e dos ministros do Estado. Tem vários, né? Os governadores, os respectivos secretários, os membros do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa e das câmaras distritais e municipais, os prefeitos municipais, os magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, as autoridades e servidores da Polícia e da Segurança Pública e os militares em serviço ativo. Os cidadãos de maior idade de 70 anos que requeram sua dispensa e aqueles que o requererem demonstrando seu impedimento. Esse texto aqui me lembrou que tem pergunta disso aqui às vezes. Os isentos do júri. Quase nunca cai, mas tem. Ela aparece uma pessoa lá alguma pessoa lá e ela fala um cargo dela e fala alguma condição dela e fala se ela pode ser juriada. Daí, essa aqui só para falar, uma questão de
Tipo, esses caras aqui estão isentos, mas é a mesma coisa que proibido, né? Daí tinha uma lista lá que a professora mandou e falava assim: o primeiro cara ele trabalha no próprio Ministério Público. E tá aqui, ó, os magistrados e membros do Ministério Público da Defensoria Pública. Ou seja, ele trabalha com processos judiciais, ele civis, ele não pode participar do júri. Daí tinha primeiro esse cara do Ministério Público, depois tinha o militar, só que ele falava, esse militar não é mais ativo, ou seja, ele é inativo. Aqui está no 8 está falando que os militares de serviço ativo são isentos, ou seja, esse cara pode ser jurado. Depois ele falava, aparecia um outro cara que era o casado do cara que era militar. Daí esse cara que era casado com um militar, ele era um secretário. Aqui tem secretários aqui ó, governos e seus respectivos secretários. Só que a coisa aqui são respectivos secretários dos governadores, secretário geral, sacou? Ou seja, era um secretário, só que ele era de alguma pasta aí, tipo de saúde ou outra coisa. Então esse cara podia ser jurado. E daí o cara que estava casado era só para confundir a pessoa. Ela não está impedida de ser jurada. Ela só aí pode ser jurada ao mesmo tempo. Ela só não pode trabalhar nos mesmos caras, no mesmo caso, sacou? Tipo, um jurado vai para trabalha num processo e depois não podem chamar esse carinha que está casado para trabalhar nesse mesmo processo. Ele vai para outro processo, jurar em outro processo. Ou seja, aquela coisa só dava para confundir as pessoas. E daí tinha só esses caras aí. Daí a resposta era: a única pessoa que está impedida de ser jurada era a carinha que trabalhava no Ministério Público. O outro era no secretário não específico, podia. O militar que é inativo pode. E a garota lá, que eu acho que era professora, ela podia também. Todo mundo podia, menos um carinha. 438. A recusa ao serviço do júri, fundada na convicção religiosa, filosófica ou política, importará no dever de prestar serviços alternativos, sob pena de suspensão aos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. Estende-se Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividade de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou entidade conveniada para esses fins. O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 439. O exercício efetivo de função e de jurado constituirá serviço público relevante a estabelecer e estabelecerá a presunção de inunidade moral. 440 constitui também direito de jurado na condição de 439 deste Código. De preferência em igualdade de condições nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão de júri. 442. O jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente, será aplicado multa de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, que, de acordo com a sua condição econômica. 443. Somente será aceita a escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados. O jurado somente será dispensado por decisão ou motivação do juiz, presidente consignada na ata dos trabalhos. 445. O jurado no exercício da função ou a pretexto de exercê-la será responsável criminalmente dos mesmos termos em que são os juízes togados. Sabe, tipo a falso testemunho, sabe? Porque o jurado ele é considerado como um perícia, como um trabalhador lá de lá. A falsa perícia. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas de faltas e escusas e a reparação das responsabilidades pela penal prevista no 445 deste código que eu acabei de falar. 447. O Tribunal do Júri composto de um juiz togado, seu presidente por 25 jurados. Olha, não era antes uns 30? Esquece. 25 jurados que serão sorteados entre os listados, 7 dos quais constituirão um conselho de sentença em cada sessão de julgamento. Epa, um conselho de sentença? Ah! Tipo, o professor nem explica os termos, né? Na coisa que o professor tinha explicado aquela questão que eu falei agora há pouco de os jurados trabalharem ao mesmo tempo, a verdade é que ele falou que os casadinhos lá, a professora e o militar, podiam trabalhar ao mesmo tempo. Depois ele falava que no conselho de sentença, no conselho de sentença, eles não podiam trabalhar no mesmo tempo.
Mas olha aqui, o cara está falando aqui. Tem 25 jurados que são sorteados dentre os alistados. Essa coisa de 25 pessoas são sorteadas. Elas não quer dizer que elas vão ser as pessoas que vão trabalhar como jurados. Elas são sorteadas e estão na lista lá. Tipo, se alguém faltar, coloca um da lista. Daí, dessas 25, elas podem estar no mesmo. As duas lá, as casadas, as duas pessoas casadas podem estar nessa lista aleatória. E quando chegar lá nessas 7 pessoas, se uma delas entrar na conselho de sentença, o outro não pode entrar ao mesmo tempo. Mas se o outro sair, o outro pode entrar, né? Faz meio que sentido. 448 são impedidos. Na verdade, esquece essa coisa que eu falei de se o outro sair, o outro pode entrar. É confuso e isso parece zoado. São impedidos, 448 são impedidos de servir no mesmo conselho. Marido e mulher, viu? O conselho apareceu, marido e mulher não pode. Ascendente e descendente, pai e filho. Sogro e genro ou nora, que é uma relação de bem forte também. Irmãos, cunhados e durante o cunhadio. E cunhados durante o cunhadio. Tio e sobrinho, padrasto, madrasto ou enteado. Súmula 1. O mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantêm a união estável reconhecida como entidade familiar. Aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os impedimentos de suspensão e as incompatibilidades dos juízes togados. 449. Não poderão servir o jurado que tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior. Inciso 2. No caso do concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado. Inciso 3. Tiver manifestado a prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. 450. Dos impedidos entre... Já está 26 minutos, né? Dos impedidos entre si por parentesco ou relação de convivência, servirá o que houver sido sorteado em primeiro lugar. A mesma coisa é do juiz, né? Do impedimento do juiz. Tipo, a pessoa que virou juiz primeiro continua lá. Daí, tipo, ou o advogado primeiro continua lá. Daí, o impedido é o segundo, a pessoa que chega lá depois. Tipo, se uma pessoa já é um parente seu de um juiz, é um advogado lá do cara e tá protegendo ele faz um tempo no processo. Daí o juiz entra lá na vara criminal, na próxima vara e tenta e vai ganhar esse processo. Ele não pode ser juiz desse processo porque ele está impedido por causa do advogado. Também, mesmas coisas. Isso aqui, esses carinhas também carecem desse parentesco. Zoado, né? 451. Os jurados excluídos por impedimento, suspensão ou incompatibilidade serão considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da exceção. Sacou? Mesmo que eles sejam impedidos, eles são contados no número legal lá de 25, de 25 sorteados. Pelo menos eu acho que eu entendi isso aqui. 452. O mesmo conselho de sentença poderá conhecer de mais de um processo no mesmo dia, se as partes o aceitarem, e hipótese em que seus integrantes deverão prestar novo compromisso. 453. O tribunal de júri reunir-se por sessões ou instrução de julgamento nos períodos e nas formas estabelecidas pela lei local de organização judiciária. 454. Até o momento da abertura dos trabalhos da sessão, o juiz, a presidente, decidirá se os casos de injeção e dispensa de jurados e pedido de adiamento de julgamento, mandando consignar em ata de deliberações. 455. Se o Ministério Público não comparecer, o juiz-presidente adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, cientificadas as partes e as testemunhas. Parágrafo único. Se a ausência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado ao Procurador-Geral da Justiça com a data designada para a nova sessão. 456. Se a falta sem escusa legítima for do advogado do acusado e se outro não for por este constituído, o fato será imediatamente comunicado ao presidente da seccional da Ordem dos Advogados da Brasil com a data designada para a nova sessão. Não havendo escusa legítima, o julgamento será adiado somente uma vez, devendo o acusado ser julgado quando chamado novamente. Na hipótese da súmula 1 deste artigo, o juiz intimará a Defensoria Pública para o novo julgamento, que será adiado para o primeiro dia de desimpedido, observado o prazo de 10 dias. 457. O julgamento não será adiado pela não comparecimento do acusado, do assistente ou do advogado do querelente que tiver sido regularmente intimidado. Os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão ser, salvo comprovado motivo de força maior, previamente submetidos à apreciação do juiz-presidente do tribunal do júri.
Súmula 2. Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor. 458. Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer, o juiz presidente, sem prejuízo da ação penal, pela desobediência, aplicar-se-lhe-á a multa prevista na súmula 2 do artigo 436 deste Código. 459. Aplicar-se-á às testemunhas do serviço do Tribunal de Júris disposto no 441 deste Código. 460. Antes da constituído o Conselho de Sentença, as testemunhas serão recolhidas ao lugar onde umas não possam ouvir os depoimentos das outras. 461. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado na oportunidade de tratar o 422 do Código, declarando não prescindir o depoimento indicado na sua localização. Se a intimada testemunha não comparecer, o juiz presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução. Súmula 2. O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça. 462. Realizadas as diligências referidas no 454 a 461 deste Código, o juiz presidente verificará se a urna contém as células de 25 jurados sorteados, mandando para o escrivão proceder a chamada deles. 463. Comparecidos pelo menos 15 jurados, o juiz presidente declarará instalado uns trabalhos e anunciando o processo que será submetido a julgamento. O oficial de justiça fará o pregão certificando a diligência dos autos e os jurados excluídos por impedimento ou suspeição serão computados para a constituição do número legal. 464, não havendo o número referido no 463 deste código, proceder-se-á os 25 e os 7 carinhas, né? O sorteio de tantos suplentes, quer dizer, o 463 fala dos 15 carinhas, tem que ter pelo menos 15, mínimo 15 suplentes quantos necessários e designar-se a nova data de sessão do júri. Os nomes dos suplentes serão consignados, 465, os nomes dos suplentes serão consignados em ata, remetendo-se um expediente de convocação com observação disposto no 434 e 435. 466, antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentença, o juiz do presidente esclarecerá sobre os impedimentos da suspeição e as incompatibilidades constantes no artigo 448 e 449 deste Código. O juiz presidente também advertirá os jurados em que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho e multa na forma da súmula 2 do artigo 436 deste Código. A incomunicabilidade será certificada dos autos pelo oficial de justiça. 467. Verificando que se encontra na urna as cédulas relativas aos jurados presentes, o juiz presidente sorteará 7 dentre eles para a formação do Conselho de Sentença. A medida 468, à medida que as células forem sendo retiradas da urna, o juiz presidente as lerá e a defesa e depois dela o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados até 3 cada parte sem motivar a recusa. Parágrafo único. O jurado recusado imotivativamente por qualquer das partes será excluído daquela sessão de instrução e o julgamento prosseguindo-se o sorteio para a composição do Conselho de Sentença com os jurados remanescentes. 469. Se forem 2 ou mais os acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor. A separação dos julgamentos somente ocorrerá se, em razão das recusas, não for obtido um número mínimo de 7 jurados para compor o Conselho de Sentença. E determinada a separação do julgamento, será julgado em primeiro lugar o acusado a quem foi atribuída a autoria do fato ou, em caso de coautoria, aplicar-se-á o critério de proferência disposto no artigo 429 deste Código. 470. Desacolhida a arguição de impedimento e de suspeição ou de incompatibilidade contra o juiz presidente do Tribunal do Júri, órgão do Ministério Público, jurado ou qualquer funcionário, o julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ata de seu fundamento e a decisão. Artigo 471. Se, em consequência do impedimento, a suspensão, incompatibilidade, dispensa ou recusa não houver número para a formação do Conselho, e julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido, após sorteados os suplentes com a observância do disposto no artigo 464 desse Código. 472. Formando um Conselho de Sentença, o presidente levantando-se e com ele todos os presentes fará o jurado seguinte extorsão. Isso aqui é o juramento, né? Em nome da lei, convictus. Já está acabando, legal. Concito a examinar esta causa com parcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados nominalmente chamados pelo presidente responderão: assim eu prometo. Assim eu prometo! Parágrafo único. O jurado em seguida receberá as cópias de pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação e do relatório do processo. 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz presidente e o Ministério Público, o assistente, o querelente, o defensor e o acusado tomarão sucessiva e diretamente as declarações do ofendido e, se possível, inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente mantidas no mais
no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo. Os jurados poderão formular as perguntas ao ofendido e as testemunhas por intermédio do juiz-presidente. As partes e os jurados poderão requerer acarreções e reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimentos dos peritos, bem como a leitura dos peças que se refiram exclusivamente às provas colhidas por parte precatórias e às provas cautelares antecipadas ou não repetíveis. 474. A seguir será o acusado, se estiver presente na forma estabelecida no capítulo 3, título 6 do livro deste Código, com as alterações introduzidas na seção. O Ministério Público, o assistente querelente e o defensor, nessa ordem, poderão formular diretamente perguntas ao acusado. Os jurados formularão perguntas ao intermédio do juiz-presidente e não se permitirá o uso de algemas ao acusado durante o período em que permanecer em plenário do júri, salvo se absolutamente necessário a ordem dos trabalhos e a segurança das testemunhas, ou a garantia da integridade física dos presentes. 475. Os registros dos depoimentos e dos interrogatórios será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica ou estereotípica ou de técnica similar destinada a obter maior fidelidade e celeridade da colheita de prova. Parágrafo único. A transcrição do registro, após feita a degravação, constará nos autos. Caraca, já está nos 35 minutos. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver quanto falta. Caraca, não acaba isso aqui, meu. Por isso que todo mundo odeia estudar as coisas do júri, meu. Não acaba essa porra. Vixe, meu. Ainda tem uns 30 artigos, meu. Que saco. Quer saber? Eu vou ler ao contrário. Eu vou ler do final. Porque eu não tô com saco. 497. São atribuições do juiz, presidente do tribunal, do júri, além de outras expressões referidas neste código, regular a polícia das seções e prender os desobedientes, regular a polícia das seções e prender os desobedientes, requisitar o auxílio de força pública que ficará sob sua exclusiva autoridade, dirigir os debates intervindo no caso de abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes. Resolver as questões incidentes que não dependam de pronunciamento do júri, nomear defensor do acusado quando considerado indefeso, podendo, neste caso, dissolver o conselho e designar novo dia para o julgamento junto com a nomeação ou constituição de um novo defensor. Mandar retirar da sala o acusado que dificultar a realização do julgamento, o qual prosseguirá com a sua presença. Suspender a sessão pelo tempo indispensável e a realização das diligências requeridas ou entendidas necessárias, mantida a incomunicabilidade dos jurados. Interromper a sessão por tempo razoável para proferir a sentença e para repouso ou refeição dos jurados. Decidir de ofício ouvidos do Ministério Público e a defesa ou a requerimento de qualquer destes a arguição de extinção de punibilidade e resolver as questões do direito suscitadas no curso do julgamento e determinar o ofício ou a requerimento das partes ou de qualquer jurado as diligências destinadas a sanar a nulidade ou a suprir a falta que prejudique o esclarecimento da verdade. E, por fim, regulamentar durante os debates a intervenção de uma das partes, quando outra estiver com a palavra, podendo conceder até 3 minutos para cada parte requerida, que serão acrescidos o tempo desta última. Próximo, 496. A falta de ata sujeitará o responsável às sanções administrativas penal. Próximo, 495. Isso aqui tem um monte de incisos. A ata descreverá fielmente todas as ocorrências mencionadas não obrigatoriamente. A ata é o que o escrivão que você vai trabalhar, que eu vou trabalhar. A data de hora da instalação dos trabalhos, o magistrado que presidiu a sessão e os jurados presentes, os jurados que deixaram de comparecer com escusa ou sem ela e as sanções aplicadas. O ofício ou requerimento da isenção ou dispensa, o sorteio dos jurados plenos, o adiamento da sessão se houver ocorrido com a indicação do motivo, a abertura da sessão e a presença do Ministério Público, do querelante e do assistente se houver e do defensor acusado, o pregão e a sanção imposta no caso de não comparecimento, as testemunhas dispensadas de depor, o recolhimento das testemunhas a lugar de onde umas não pudessem ouvir o depoimento das outras, a verificação das cédulas pelo juiz-presidente, a formulação do conselho de sentença com o registro dos nomes dos jurados sorteados e recusas, o compromisso interrogatório com simples referências ao termo, os debates e as alegações das partes com respectivos fundamentos, os incidentes, o julgamento da causa, a publicidade dos atos, da instrução plenária, das diligências da sentença, e assim acaba. Isso tem na ata. 494. De cada sessão do julgamento, o escrivão lavrará uma ata assinada pelo presidente pelas partes. 493. A sentença será lida em plenário pelo presidente antes da encerrada a sessão de instrumento de julgamento. 492. Esse aqui tem 6 súmulas, 6 parágrafos extras. Suado.
E tem um monte de inciso também, zoado. 492, em seguida o presidente preferirá a sentença. No caso de condenação, fixará a pena base, considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas no debate e imporá os aumentos ou diminuições de pena em atenção às causas admitidas pelo júri e observará os demais dispositos no artigo 387 deste Código e mandará o acusado recolher se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se os presentes requisitos da prisão preventiva ou, no caso de condenação a uma pena igual de ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas com a expedição de mandato de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Estabelecerá os efeitos genéricos e específicos da condenação e, segundo inciso, no caso de absolvição. No primeiro ele estava fazendo a condenação, agora está absolvendo o cara, está salvando o cara. São só 3 coisas que ele tem que fazer. Mandar a colocar a liberdade ao acusado se por outro motivo não estiver preso, revogar as medidas restritivas provisoriamente decretadas e imporá, se for o caso, a medida de segurança cabível. Súmula 1, se houver desclassificação da infração para outra de competência de juiz singular, o presidente do tribunal de júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se quando o delito resultante da nova tipificação for considerada pela lei com infração penal de menor potencial ofensivo, o disposto no artigo 69 da 99. Legal. Em caso de desclassificação, o crime conexo que não seja doloso contra a vida será julgado pelo juiz presidente do tribunal de júri, aplicando-se no que couber o disposto na súmula 1 deste artigo. Súmula 3. O presidente poderá excepcionalmente deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a linha E do inciso 1 e 1 da caput deste artigo, e se houver a questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivamente levar à revisão da condenação. Súmula 4. A apelação interposta contra a decisão condenatória do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão não terá efeito suspensivo. Quinto, excepcionalmente poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação de que trata a súmula 4 deste artigo, quando verificada cumulativamente que o recurso não tem propósito meramente protelatório, levanta a questão substancial de que pode resultar na absolução, anulação da sentença e novo julgamento ou redução de pena para patamar inferior a 15 anos de reclusão. O pedido de concessão. Sexto, o pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito incidentemente na apelação ou por meio de repetição de separação dirigida diretamente ao relator, instruída com cópias de sentenças condenatórias, das razões da apelação e da prova de tempestividade, das contrarrazões e dos demais peças necessárias à compreensão de controvérsia. 493. A sentença será lida em plenário pelo presidente antes da encerrada sessão de instrução e julgamento. Vai, 491. Encerrada a votação, será termo de que se refere o 488 deste Código, assinado pelo presidente e pelos jurados dos termos. 490. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente explicando aos jurados em que se consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referem tais respostas. Se pela resposta dada a um dos quesitos o presidente verificar que ficam prejudicados os seguintes assim o declarar, dando por fim à votação. 489. As decisões do Tribunal de Júri serão tomadas por maioria dos votos. 488. Após a resposta verificada, os votos e as células não utilizarão, o presidente determinará que o escrivão registre o termo de votação de cada quesito, bem como o resultado do julgamento. Parágrafo único do termo também constará a conferência das células não utilizadas. 487. Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá em urnas separadas as células correspondentes aos votos não utilizados e as não utilizadas. 486. Antes de proceder-se à votação de cada quesito, o juiz-presidente mandará distribuir aos jurados pequenas células feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo 7 delas a palavra sim e 7 a palavra não. Essas são as votações. 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz-presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelente, o defensor e o escrivão e o oficial de justiça dirige-se a uma sala especial para votação, a fim de ser procedida a votação. Soma 1. Na falta da sala especial, o juiz-presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput deste artigo. O juiz-presidente advertirá as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do conselho e fará retirar-se à sala quem se postar inconvenientemente.
484. A seguir, o presidente lerá os quesitos e indignará das partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, prevendo qualquer deles, bem como a decisão a de constar da ata. Parágrafo único. Ainda que em plenário, o juiz-presidente explicará aos jurados o significado de cada quesito. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre a materialidade, a autoria da participação, se o acusado deve ser absolvido, se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa, se existe circunstância qualificadora ou caso de aumento de pena reconhecida na pronúncia ou em decisões posteriores que julgarem admissível a acusação. Na resposta negativa de mais de 3 jurados a qualquer desses quesitos, dessas 5 perguntas aqui, referidos no inciso 1 e 2, de a materialidade e a autoria, descapute. Encerrar a votação implica a observação do caso, sacou? As súmulas 2. Respondidos afirmativamente por mais de 3 jurados os quesitos relativos ao inciso 1 e 2, o fato deste código será formulado no quesito com a seguinte redação: o jurado absolve o acusado. 3. Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue devendo ser formulados quesitos sobre perguntas 2. Causa de diminuição de pena alegada pela defesa ou circunstância qualificadora para o caso de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou decisões posteriores que julgarem admissível a acusação. 4. Sustentada a desclassificação de infração para outra de competência do juiz singular, será formulado o quesito a respeito de ser respondido após a segunda ou terceiro quesito, conforme o caso. Súmula 5. Sustentada em tese a ocorrência de crise, sustentada em tese a ocorrência de crime na sua forma atentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este de competência do tribunal do júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões para ser respondido após o segundo quesito. Súmula 6. Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas. 482. O conselho de sentença será questionado sobre a matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmadas, simples e distintas, de modo que em cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão na sua elaboração. O presidente levará em conta os termos de pronúncia ou das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação do interrogatório e das alegações das partes. 481. Se a verificação de qualquer fato reconhecida como essencial para o julgamento da causa não puder ser realizada imediatamente, o juiz-presidente dissolverá o conselho ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. Parágrafo único. Se a diligência consistir na produção de prova pericial, o juiz-presidente desde logo nomeará perito e formulará os quesitos, facultando-se as partes também formulá-los e indicar persistentes técnicos no prazo de 5 dias. Eba, tá acabando, finalmente! 430. A acusação, porque quando eu pulei lá pro final, eu acho que eu tava no 476, 473. E agora eu tô no 480, faltam 6. Vamos lá. 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, qualquer momento e por intermédio do juiz-presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se ainda o jurado solicitar-lhe pelo mesmo meio o esclarecimento do fato por ele alegado. Concluídos os debates, o presidente indagará ao jurado se estão habilitados para julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Se houver dúvida sobre uma questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos à vista dos autos e os jurados, nesta fase de procedimento, terão acesso aos autos e os instrumentos de crime de solicitação ao juiz-presidente, ou seja, eles podem conferir as suas respostas. 479. Durante o julgamento, não será permitida a leitura do documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado com os autos de antecedência mínima de 3 dias úteis, ou seja, as provas que você tem que colocar lá nos autos, tendo-se ciência a outra parte. Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos e gravações topográficas, fotográficas, laudos e quadros, croquis ou qualquer outro meio de assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. 478. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências às decisões de pronúncia ou ao silêncio do acusado. As decisões de pronúncia, as decisões posteriores que julgarem admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado, e ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento do seu prejuízo. 477. O tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada e de 1 hora para réplica de outro tréplica.
Réplica, tréplica. Meia hora, meia hora, meia hora. Quer dizer, 1 hora e meia. 1 hora e meia, mais 1 hora e meia, mais 1 hora e meia. Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição de tempo, que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz presidente de forma a não exceder o determinado neste artigo. Havendo mais de um acusado, o tempo será para a acusação e a defesa será acrescido de 1 hora e elevado ao dobro o da réplica e da tréplica, observado o exposto na súmula 1 deste artigo. 476. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação dos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. Súmula 1. O assistente falará depois do Ministério Público. Súmula 2. Tratando-se de ação penal destinativa privativa, falará em primeiro lugar o querelente e em seguida o Ministério Público, salvo se este tiver retomado a titularidade da forma do 29 do Código. Ao fim da acusação, terá a palavra defesa. A acusação poderá replicar e a defesa triplicar, sendo admitida a requisição de testemunha já ouvida em plenário. 475. O registro dos depoimentos do relatório será feito pelos meios de recursos de gravação magnética, eletrônica, estereonímica ou técnica similar destinada a obter maior fidelidade e celeridade de colheita de prova. Parágrafo único. A descrição do registro, após feita a degravação, constará nos autos. Eu acho que essa aqui foi a que eu terminei e pulei lá para o final. Vamos ler só mais uma. A seguir será 474. A seguir será o acusado interrogado se estiver presente na forma estabelecida no capítulo 3. Isso aqui, terminamos, nossa, 50 minutos para a leitura dessa coisa do processo penal. Na forma estabelecida do capítulo 3 do Código, do título 2 do livro 1 do Código. O Ministério Público, o assistente, o querelente e o defensor, nessa ordem, poderão formular diretamente as perguntas ao acusado. Os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz-presidente. Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessária a ordem dos trabalhos e a segurança das testemunhas ou a garantia de integridade física dos presidentes. Yay, terminamos! Só para falar, a gente leu... A gente leu um monte de artigos. A gente leu do 406 até um 490 alguma coisa. 406 até o 497. Ou seja, a gente leu uns 90 artigos. Aqui tem umas perguntinhas, mas eu acabei vendo o gabarito sem querer. Mas vamos ver. De acordo com as previsões legalmente estabelecidas, 427 e 428, é correto afirmar que o desaforamento. Daí. Cara, eu não tenho a menor ideia, não lembro. Eu li todos esses carinhas e não lembro. Tipo, deve ter falado lá o desaforamento em um único artigo e eu não tenho a menor ideia do que é. Pode ser determinado se houver dúvida enquanto à imparcialidade do júri. Tipo, o que é desaforamento? Esse aqui é o correto, tá? Vamos ver as outras. Ver se essa aqui dava para ser acertada só com cancelando todas as outras. Não, não dá. Esquece. Não vou ter nem ler porque eu nem sei o que é desaforamento. Não dava nem para responder. Próxima. De acordo com a literalidade da artigo 437 do processo penal, estão isentos de servir no tribunal de júri como jurados, entre outros. Ah, dos isentos eu lembro, né? Os prefeitos municipais e os servidores do Poder Judiciário. Esse aqui que tá certo. Servidores do Poder Judiciário eu sei. Daí os prefeitos municipais, eles estão lá sim, estão na listinha. Um pouco depois dos governadores e seus secretários. Depois aqui, os caras que não são, vamos ver. Tinha a opção de policial, judiciário, estadual. Não, ele pode ser júri. Federal e seus cônjuges. Não quer dizer, ele pode ser júri porque ele não está lá no treco que são isentos. Os cônjuges também. Membros das câmaras municipais e secretários municipais de governo. Quer dizer, os secretários municipais não podem. Não, acho que os secretários só do estado não pode, o municipal pode. Porque estava lá governadores e seus secretários. Os servidores da Defensoria Pública e os inscritos da Ordem de Advogados. Os servidores da Defensoria Pública podem, os inscritos na OAB não podem. Não, quer dizer, tinha 3 caras lá, 3 caras importantes que falou. Né, um juiz, advogado e um defensor.
E próximo, cidadãos maiores de 60 anos. Esse aqui está errado porque a proibição é de 70 anos. E última, assinar a alternativa correta sobre o tribunal de júri. A resposta certa era C. O juiz presidente será ouvido nos pedidos de desaforamento. Olha, desaforamento aparecendo de novo. Quando não for ele o solicitante. Interessante. Obrigado.